Foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, eu era ainda residente. E sabe aquela, quando tu entra na juventude, que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? E aí chamaram, e aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente lá. Tem um monte de residente, né? Porque lá tinha uma briga que ia chegar primeiro o residente da cirurgia ou os da clínica pra reanimar, pra tu aprender, fazer a reanimação lá. E tinha umas 10 pessoas no quarto, mas enfermeiras. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Não saiu em 30 minutos, acabou. Foi reanimar 30 minutos, e quem tinha chego era eu, então, primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu, porque quem chega primeiro que comanda tudo lá. Tá, tipo, só da enfermagem ali, ajudando, um abusando, um massageando, e eu tava massageando, e outro assim, e faz atropina, e faz adrenalina, né? Porque a gente faz tudo isso aqui. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não, pessoal, vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, lembra? Os colegas falaram assim, não, voltou mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos uns 45 minutos. Um não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter um câncer de pâncreas. Se me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais, porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia, e ele morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira daí, vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Porque existe, nós médicos somos céticos, sabe? Existe umas mioclonias involuntárias, que são os movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta. E pode ter, pode. Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação pra umas coisas que não tem. Mas aquilo aconteceu pra mim. Lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Começou a mexer, só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou em... Rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Era um quarto SUS. Um SUS, quarto grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Porque o negócio aí era comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Acabou uma fase essa luz. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, né, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. E aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir pro lugar onde ele iria ir. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de residência desse livro. Quem tá ouvindo vai saber qual hospital que é. Eu não quero citar o nome. Aí eu, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só pra alguma coisa. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira. Depois daqui, tudo tá recém começando. E eu acho assim, ó, Vilela, quase impossível. Eu não consigo entender como é que médico não acredita nisso. Impossível entender. É impossível, Vilela. É impossível, a maioria dos médicos não creem. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá tem uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro. Ou eu te beliscar e milésimos de segundo subir até o teu cérebro e vir pelo ramo eferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar adrenalina. É uma coisa tão perfeita, coisa impossível. Então eu tive apenas muitas experiências. Mas esse cara, o que deu? Foi embora depois? Sim, ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles outros se aproximaram dele, saíram, como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a foto ali. E aí ele morreu, acabou tudo, ele morreu. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo, eu já vi. É muito. Já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já. Ok. Não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. Cara, é muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente. É como se... Tu vê que ali foi só o corpo que uma saiu. chave. É uma chave. O corpo saiu. Pô, alma e espírito são eternos, cara. Tô ali, tá entendendo? Só que aqui nessa terra, que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Tem brincadeira. E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos em primeiro lugar. E não tô falando da boca pra fora. É Deus que tem o propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas de tudo que é criança. O médico tem tudo que é criança. Não brigo, não discuto. Ninguém bem capaz, sinto tudo. Mas tem muitos casos que entra oportunidade eu sinto pra falar pra essa pessoa. Geralmente, quando eu sinto isso de falar, Vilela. Não tem nem tempo na consulta, é tão rápido, né, Vilela? As consultas. Isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz, eu precisava ouvir isso aí.